de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Larissa Martins. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Este livro foi produzido nos estúdios da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas, gravado originalmente em fitas cassetes, remasterizado para CD, podendo assim apresentar perda de qualidade. Volume 10. Enciclopédia Barça. Elaborada com a assistência editorial da Enciclopédia Britânica. Enciclopédia Britânica do Brasil, Publicações Limitada, Rio de Janeiro, São Paulo. Este livro foi gravado nos estúdios da Biblioteca Braille do Amazonas em 17 de outubro de 2007, mediante a autorização da editora sem fins comerciais. De acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Nota importante. Esta obra foi preparada para ser lida exclusivamente por pessoas com deficiência visual. Salienta-se que qualquer outra utilização que se dê a este material é ilegal e o infrator arcará com as responsabilidades. Locução: Socorro Braga Fonseca. CD1, faixa 1. Lógica. A palavra deriva do grego logos, L-O com acento agudo, G-O-S, logos. Travessão, razão. Os estoicos chamavam-na logique, L-O-G-I-K-E com acento agudo, logique, definindo-a como ciência do raciocínio. Essa ciência surgiu no período áureo do pensamento grego, que culminou com Platão e Aristóteles, sendo este último o seu fundador e primeiro sistematizador. Houve, igualmente, uma lógica hindu, mas sua prioridade com respeito à de Aristóteles é duvidosa e não exerceu nenhuma influência no pensamento grego. Aristóteles foi levado a organizar esta disciplina diante das gritantes contradições do pensamento filosófico grego e, sobretudo, em vista do emprego vicioso do raciocínio pelos sofistas que o
antecederam. Por isto, somente depois do aparecimento dos vários sistemas filosóficos, muitos deles contraditórios entre si, e somente depois de se haver espalhado na Grécia o gosto pelas teorias racionais abstratas, é que se sentiu a necessidade de uma ciência que disciplinasse a argumentação e o pensamento, pelo estudo e pesquisa das interferências válidas e verdadeiras. Antes de Aristóteles, a democracia helênica possibilitara o aparecimento dos sofistas, pensadores pragmáticos e utilitaristas nas suas doutrinas e nas suas vidas. Ensinavam principalmente a arte de argumentar e todo conhecimento que pudesse ser-lhes útil. Ensinavam a debater contra ou a favor de qualquer opinião, desde que lhes fosse vantajosa. Usavam argumentos sutis, que muitas vezes envolviam falácias e sofismas. Esta atitude feria evidentemente a sensibilidade racional do homem. Todo ato de pensamento que conduza a resultados válidos ou satisfatórios está regido por leis lógicas. Uma coisa, porém, é aplicar estas leis sem as conhecer nas operações mentais diárias e outra, formulá-las explicitamente com a finalidade de reuni-las num conteúdo teórico. Esta necessidade de formulação se fazia mais urgente porque algumas confusões do pensamento filosófico, como as sutilezas do raciocínio sofista, geravam ansiedade e confusão, clamando por uma disciplina que trouxesse ordem à mente. Protágoras, notável sofista grego, concordara um dia em ensinar retórica a um discípulo, mediante determinada importância, de que metade seria paga ao terminar o curso e a outra metade depois da primeira causa ganha pelo discípulo. Como este protelasse muito sua atividade jurídica, Protágoras o leva ao tribunal com o seguinte tema de acusação. Abre aspas. Se meu discípulo perde este processo, a decisão do tribunal obrigá-lo-á a pagar-me. Se ele ganha a causa, terá igualmente de pagar-me, de acordo com o contrato que estabelecemos. Fecha aspas. O discípulo mostrou-se à altura do mestre quando respondeu, abre aspas, se ganhar este processo, nada terei que pagar, porque essa é a decisão dos juízes. Se perder, igualmente nada terei que pagar, porque assim ficou estipulado no contrato com Protágoras. Como se vê, de qualquer maneira, nada terei que pagar. Fecha aspas. Zenão de Eleia, que não era nenhum sofista, já sentia prazer em mostrar certas contradições do pensamento filosófico grego. Para provar sua convicção, aurida em Parmênides, repetindo, P-A-R-M-E com circunflexo N-I-D-E-S, Parmênides, de que só existe o um
e não a pluralidade de coisas que se movem. Inventou 4 argumentos, todos muito sutis, para provar que o movimento é impossível. Os 2 principais eram que uma corrida, Aquiles jamais alcançaria uma tartaruga, se lhe concedesse uma vantagem inicial, e que uma flecha em movimento está, na verdade, em repouso. No primeiro argumento de Zenão, quando Aquiles chegar ao ponto de onde a tartaruga iniciou a corrida, esta já estará numa segunda posição e Aquiles não a terá, portanto, alcançado. Aquiles terá de se deslocar para atingir o que se chama segunda posição ocupada pela tartaruga. Quando, porém, aí chegar, a tartaruga ter-se-á movimentado, estará ocupando uma terceira posição e, portanto, ainda não terá sido alcançada por Aquiles, que jamais a alcançará, pois o espaço é suscetível de divisão ao infinito e sempre existirá, consequentemente, um número infinito de pontos separando as posições sucessivamente ocupadas por Aquiles e pela tartaruga. O argumento do filósofo eleático se relaciona com os problemas que tratam da natureza do infinito lógico e matemático. Sua dificuldade lógica torna-se mais clara no exemplo a seguir. Escrevendo a série dos números naturais e a dos números pares em 2 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Infinito. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Infinito. Vê-se logo que há tantos números na fila dos números naturais como na dos pares. Sendo assim, conclui-se que uma parte é igual ao todo. Esta dificuldade lógica está no âmago do argumento de Zenão de Eleia. Só veio, contudo, a ser resolvida por Cantor e Dedekind, D-E-D-E-K-I-N-D, Dedekind, ao estudarem de maneira lógica as séries matemáticas. Estes matemáticos chegaram à conclusão de que uma série é infinita somente quando contém como partes outras séries que possuem tantos termos quanto ela. A lógica apareceu como uma disciplina que deveria pôr ordem no pensamento desorientado pela liberdade das especulações filosóficas. É por isso que Renan dizia desconfiar de todo espírito que não se pautou direta ou indiretamente pela disciplina grega. Aristóteles, seu fundador, concentrou suas investigações no modelo clássico de inferência ou raciocínio, travessão, que é o silogismo. O exemplo, talvez, mais clássico de silogismo é o seguinte, abre aspas, todos os homens são mortais. Sócrates é homem, logo,
Sócrates é mortal. Fecha aspas. É um tipo de inferência de classe, isto é, conclui-se de uma propriedade geral da classe para um de seus membros. Entende-se por classe toda espécie de grupos ou totalidades, como o conjunto dos seres humanos, dos livros, dos bois, etc. Abre aspas. Sócrates é um homem. Fecha aspas. É uma sentença que ilustra o pertencer de um membro a uma classe. Sócrates é um membro da classe dos homens. O silogismo da primeira figura enuncia na primeira sentença uma propriedade da classe. Abre aspas. Todos os homens são mortais. Fecha aspas. Na segunda, afirma que, abre aspas, X, fecha aspas, é um membro desta classe, chegando destarte à conclusão de que, abre aspas, X, fecha aspas, tem a propriedade da classe. À primeira vista, tais inferências parecem triviais, porém, estudos mais atentos levam a exemplos e a modalidades que não o são. A pesquisa aristotélica chegou até a lógica das classes, mas nada ou quase nada diz das inferências baseadas nos juízos de relação. Todos os juízos, para Aristóteles, poderiam ser enquadrados no esquema S, E, P. Ou então, S, abre parênteses, sujeito, fecha parênteses, pertence à classe dos P, abre parênteses, predicados, fecha parênteses. Este seu esquema proposicional passou instintivamente para a gramática, aprovando análises sintáticas muitas vezes ilógicas, por serem fundamentalmente incompletas. Há uma imensa série de juízos de relação que não se enquadram dentro do mesmo. Sua representação simbólica, caso a relação fosse binária, seria X ponto R maiúsculo ponto Y. Se diz Pedro é maior do que João, o que se afirma ou se estabelece mentalmente entre ambos é uma relação de tamanho. Desta maneira, uma gramática estruturada na nova lógica formal teria que dar à sentença acima dois sujeitos, Pedro e João. O predicado seria a relação maior do que. O mesmo ocorreria nas frases João prefere Maria, Pedro precede a Paulo, etc. Para estender sua teoria até os juízes de relação, Aristóteles precisava de um método lógico mais acurado.
Apesar destas e outras limitações, a sua lógica foi imensamente benéfica à humanidade. Os tratados lógicos do sábio grego foram reunidos na Idade Média com o título de Organon, O-R-G-A-N-O-N, Organon, abre parênteses, instrumento, fecha parênteses. Traduzido desde o século VI depois de Cristo por Boécio, passou a ser o paradigma de todo o pensar filosófico medieval. Obrigou a jovem Europa a raciocinar e a ordenar suas ideias de acordo com suas regras. A lógica clássica, quase totalmente aristotélica, parte do estudo das ideias. As ideias, as imagens, as noções não constituem estruturas de pensamento, mas são seus elementos fundamentais. São os materiais com que o pensamento trabalha. Se considerarem ideias isoladas, como que flutuantes, sem ligações entre si, tais como colégio, bom, ouro, maleável, equilátero, triângulo, não haverá ainda pensamento estruturado. O pensamento começa quando, no mínimo, se associam duas ideias, uma afirmando a outra ou negando-se. Ideia é a representação mental de uma coisa, concreta ou não, ou de um fato. A sua estrutura é abstrata. Ideia se distingue de imagem, que é a representação sensível de alguma coisa. As ideias estão intimamente ligadas às palavras, assim como as imagens, as coisas. Numa ideia, podem-se notar os seguintes aspectos: conteúdo e extensão. O conteúdo, também conhecido pelo nome de, abre aspas, compreensão, fecha aspas, composto de uma ou várias notas características, é uma construção mental inconsciente. A extensão indica os vários elementos de uma classe que a ideia designa. Toda ideia é, de certo modo, uma classe ou conjunto lógico daqueles elementos que possuem as notas do seu conteúdo. Por exemplo, a ideia de metal designa todos os metais da classificação química. Quanto maior for a compreensão, menor será a extensão, e vice-versa. Se diz, abre aspas, xícara, fecha aspas, a extensão da ideia abrange todos os membros da classe. Se, contudo, se acrescenta uma nota a mais, travessão branca, por exemplo, travessão, aumenta-se sua compreensão. Limita-se o número de indivíduos a que se faz referência, diminuindo-se, consequentemente, sua extensão. Juízo é o ato mental
de afirmação de uma ideia a respeito de outra. Por exemplo, o colégio é bom, o ouro é maleável, o triângulo é equilátero. Em última análise, o juízo é a expressão de um, abre aspas, comportamento das coisas, fecha aspas. Para a teoria clássica dos juízos, verdade ou falsidade só se dá onde existe uma afirmação ou uma negação, onde existe, em suma, um juízo. Desta maneira, a pergunta, abre aspas, o que é a verdade, fecha aspas, não é, logicamente, bem feita. Dever-se-ia perguntar quando uma proposição ou um juízo é verdadeiro. A verdade é, pois, uma propriedade das afirmações do homem. Somente com respeito ao juízo é legítimo pôr o problema da verdade ou da falsidade. Nem toda enunciação contém, no entanto, um juízo, isto é, um ato mental de afirmação ou de negação. A interrogação e a súplica, por exemplo, têm significado, porém, não são nem verdadeiras nem falsas. Por isto, não constituem juízos. Finalmente, um juízo ou uma proposição, que é sua expressão verbal, é verdadeiro quando o que exprime está de acordo com o fato a que se refere. Quando se diz, abre aspas, João é estudante, fecha aspas, exprime-se um estado mental que, se estiver de acordo com o fato externo de João estudar, é verdadeiro. Houve uma adequação entre o que se disse ou exprimiu verbalmente e o que aconteceu no mundo factual. Um juízo é falso se exprime ou une mentalmente o que está separado na realidade ou se separa mentalmente o que se encontra aí unido. Faixa 2. Cálculo das sentenças. O juízo é um ato mental que deve ser exteriorizado através de um sistema de sinais. A expressão exterior desse ato mental é a proposição, que consta de, abre parênteses, letra A, fecha parênteses, um enunciado verbal, que varia em cada língua, abre parênteses, letra B, fecha parênteses, um valor lógico, falso, abre parênteses, letra F, fecha parênteses, ou verdadeiro, abre parênteses, letra V, fecha parênteses, abre parênteses, letra C, fecha parênteses, um significado, isto é, uma referência a um fato, ocorrência ou coisa. Se, por exemplo, se diz, abre aspas, João é estudante, fecha aspas, há, evidentemente, um ato mental de afirmação, um juízo. Há, igualmente, abre parênteses, letra A, fecha parênteses, um enunciado gráfico ou fônico,
abre parênteses, letra B, fecha parênteses. Um valor lógico, travessão, falso ou verdadeiro. João estuda ou não, abre parênteses, letra C, fecha parênteses. Um significado. Existe em quem fala e em quem ouve uma referência a um fato externo concreto. O significado consiste nesta referência. A lógica formal contemporânea vai muito além no estudo das proposições ou sentenças. Criou o cálculo das mesmas. Se a verdade é uma propriedade das proposições e se houver várias sentenças simples combinadas, pode-se calcular a verdade ou falsidade da sentença complexa resultante. Veja-se apenas um exemplo com duas sentenças simples. Travessão, abre aspas, chove, fecha aspas. Abre aspas, faz frio, fecha aspas. Travessão. Que combinadas pela preposição e formam uma sentença resultante composta. Abre aspas, chove e faz frio, fecha aspas. No cálculo dos valores lógicos das duas sentenças, seja a primeira simbolizada por P e a segunda por Q. Represente-se a conjunção por um ponto. P, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Q, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. P, ponto Q, verdadeiro, falso, falso, falso. Nesta operação proposicional, vê-se que a resultante só é verdadeira quando as sentenças elementares que a compõem são ambas verdadeiras. Das 4 combinações possíveis, só uma dá verdade lógica na resultante. Todo este estudo preliminar da lógica visa simplesmente a um objetivo: o estudo do raciocínio ou das inferências válidas. Que é lógica formal? Não é fácil conceituar uma ciência como a lógica, pois sua conceituação deve satisfazer as perspectivas diferentes que assumiu através de sua história. Satisfazem-se, contudo, todas as correntes quando se diz que a lógica é a ciência que estuda sistematicamente o raciocínio ou os vários tipos de inferências consideradas do ponto de vista de sua validade. Esta disciplina se detém em analisar as condições de verdade de todo e qualquer raciocínio. De todas as ciências, é a matemática a que mais se aproxima da lógica, porque é inteiramente constituída à base do raciocínio dedutivo. Por isto, alguns autores, como Bertrand Russell, B-E-R-T-R-A-N-D, Bertrand, R-U-S-S-E-L-L, Russell, Bertrand Russell, quiseram reduzi-la a um capítulo da lógica. Inferência e raciocínio. É um ato mental ou processo de derivar um juízo ou uma sentença
de um ou mais juízos ou sentenças. Na vida diária, está quase sempre fazendo inferências, isto é, tirando conclusões de fatos, de evidências, de suspeitas, de crenças. Inferência é um termo mais geral que inclui em seu significado os termos raciocínio, dedução, indução, etc. Por ela, admite-se uma sentença como verdadeira, apenas em virtude de sua ligação com outras proposições ou outros fatos tidos como verdadeiros. Esta ligação entre as sentenças pode ser necessária, como no exemplo clássico. 3 mais 1 é igual a 4. 4 é igual a 2 mais 2. Logo, 3 mais 1 é igual a 2 mais 2. A grande maioria das inferências não contingentes, isto é, não apresentam necessidade e rigor absolutos, quando se conclui do aspecto do céu que vai chover. Esta inferência é simplesmente provável. Não é logicamente necessária. Por isto, é possível haver outros tipos de lógica além do dedutivo formal. John Maynard Keynes, John, John, Maynard, Maynard, Keynes, Keynes, John Maynard Keynes, no seu livro A Treatise on Probability, A Treatise, Treatise on Probability, Probability, a Treatise on Probability, abre parênteses, 1921, Tratado sobre a Probabilidade, fecha parênteses. Cria uma lógica indutiva baseada no cálculo matemático das probabilidades. A primeira questão que teve de investigar foi: travessão, dado um número de exemplos de AA que são BB, e não havendo exemplos em contrário, em que circunstâncias a probabilidade de generalizarmos, dizendo que todo A é B, se aproxima da certeza quando o número de AA, que são BB, é continuamente aumentado. A indução é aquele tipo de inferência onde, de casos particulares, se formula uma lei ou uma afirmação mais geral. Na maior parte das vezes, consiste em enunciar, numa só fórmula, relativa a uma classe ou a um conjunto, uma propriedade que foi, separadamente, afirmada de cada um dos termos que compõem essa classe, ou de cada um dos elementos que compõem esse conjunto. O problema vem a ser o seguinte: do fato de alguns ou mesmo muitos membros de uma classe possuírem determinados caracteres, não se segue necessariamente que todos os possuam. Assim, a lógica dedutiva
da certeza, porque a conclusão decorre com necessidade rigorosa dos seus princípios, axiomas e regras, enquanto a lógica indutiva só dá probabilidade. Basta citar o caso relatado por Stuart Mill, S-T-U-A-R-T, Stuart, M-I-L-L, Mill, Stuart Mill. Tinha-se como certo durante séculos, através de uma indução do conhecimento comum, que todos os cisnes eram brancos, até o dia em que se descobriram, na Austrália, cisnes inteiramente pretos. Na indução em geral, existe uma lacuna entre os casos observados e o princípio geral, que engloba outros fatos observados ou não. A lógica se detém, sobretudo, no estudo das inferências válidas, necessárias e formais. Qualquer inferência é válida quando justificada pelas evidências apresentadas em seu apoio. Por sua vez, é verdadeira quando exprime os fatos como eles são. Se o detetive conclui que A é o assassino de B, através da ligação entre os vários fatos antecedentes, faz uma inferência verdadeira, se realmente A matou B. De outro lado, algumas inferências verdadeiras não são válidas logicamente. Por exemplo, os especuladores da bolsa fazem inferências que se transformam em verdade, baseando-se em premissas que não são suficientemente evidentes para levar a tal conclusão. Faixa 3. Raciocínio e lógica dedutiva. Raciocinar, em lógica, significa estabelecer uma relação necessária entre duas proposições ou enunciados. A fórmula mais simples do raciocínio dedutivo é o silogismo. Se apresentam dois conceitos para afirmar algo concludente entre ambos, deve-se encontrar um terceiro que constitua como que o meio, abre parênteses, médium, fecha parênteses, de se passar de um a outro. Suponha-se que se precisa de um condutor elétrico que seja líquido e que se possua uma porção de mercúrio. Será necessário achar uma terceira ideia como meio para saber se o mercúrio conduz a eletricidade. Esta poderá ser a ideia de metal, que passa a ter o nome de termo médio. O raciocínio logístico seria assim formulado: abre aspas, os metais são bons condutores de eletricidade. O mercúrio é um metal. Logo, o mercúrio é um bom condutor de eletricidade. Fecha aspas. O termo médio funciona como uma classe que contém os dois outros termos constantes do silogismo. Realmente, em metal, tenho as duas noções a combinar: o mercúrio como um elemento de sua classe e a condutibilidade elétrica como uma sua propriedade. O silogismo, como todo pensamento dedutivo,
é um raciocínio no qual, dados certos elementos, travessão, as premissas, travessão, deles resulta necessariamente a conclusão, pela simples estrutura de ligação e de identificação existente entre eles. Do ponto de vista de sua, abre aspas, macroestrutura, fecha aspas, o silogismo apresenta 3 elementos constitutivos, 2 premissas e a conclusão delas deduzida. Do ponto de vista de sua, abre aspas, microestrutura, fecha aspas, seus elementos últimos são as 3 ideias básicas, cada um aparecendo 2 vezes. Além do termo médio, que nunca deve aparecer na conclusão, há o termo maior, que se apresenta como predicado da conclusão, e o termo menor, que é seu sujeito. A premissa, que contém o termo maior, chama-se maior, a outra, menor. De acordo com a posição do termo médio nas premissas, classificam-se os silogismos em 4 figuras. Na primeira, é sujeito da maior e predicado da menor. Na segunda, predicado das 2 premissas. Na terceira, sujeito das 2 premissas. Na quarta, predicado da maior e sujeito da menor. Se analisa a natureza das proposições que compõem o silogismo, encontram-se em cada figura vários modos. O modo resulta da quantidade e da qualidade das proposições que o compõem. Estas podem ser em número total de 4. Universais afirmativas, abre parênteses, letra A, fecha parênteses. Universais negativas, abre parênteses, letra E, fecha parênteses. Particulares afirmativas, abre parênteses, letra I, fecha parênteses. Particulares negativas, abre parênteses, letra O, fecha parênteses. O número total dos arranjos é de 4 elementos, abre parênteses, A, E, I, O, fecha parênteses. 3 a 3, ou seja, 4 elevado à terceira potência igual a 64, para cada figura. Destes 64 modos, nem todos são concludentes. São, pois, excluídos por não estarem de acordo com as 8 regras do silogismo, estudadas nas primeiras analíticas de Aristóteles e resumidas pelos lógicos escolásticos. Regras sobre os termos, abre parênteses, fecha parênteses. Um silogismo tem necessariamente 3 termos distintos, abre parênteses. Evitam-se, assim, falsos raciocínios em 4 termos, fecha parênteses. Abre parênteses, 2, fecha parênteses. A extensão dos termos, na conclusão, não poderá ser maior do que sua extensão nas premissas. Abre parênteses, 3, fecha parênteses. O termo médio não pode entrar na conclusão. Abre parênteses, 4, fecha parênteses. O termo médio deve ser geral,
pelo menos em uma das premissas. Regras sobre as proposições. Abre parênteses, fecha parênteses. De duas premissas negativas, nada se pode concluir. Abre parênteses, 2, fecha parênteses. Duas premissas afirmativas não podem dar lugar a uma conclusão negativa. Abre parênteses, 3, fecha parênteses. A conclusão segue sempre a premissa mais fraca, isto é, será negativa se uma das premissas o for, particular se uma delas for particular. Abre parênteses, 4, fecha parênteses. De duas premissas particulares, nada se pode concluir. Nem todo raciocínio se reduz à forma silogística, que se apresenta, em suma, pobre de resultados e de alcance. O campo onde o pensamento dedutivo fez mais progresso foi na matemática, que não emprega o silogismo, e sim a demonstração dedutiva. A pergunta fundamental neste caso é: de que modo é possível, no raciocínio do tipo geométrico, por exemplo, chegar a um imenso número de conclusões, sempre novas, partindo de um número limitado de premissas? A estrutura lógica do argumento matemático não se reduz a duas regras clássicas de inferência: princípio de substituição e modus ponens. M-O-D-U-S, modus, P-O-N-E-N-S, ponens, modus ponens. Pelo primeiro, vão se substituindo umas entidades ou formulações por outras, de tal modo que se chegue à conclusão almejada. Pelo modus ponens, age-se de acordo com o exemplo hipotético. Estes dois processos lógicos são fundamentais na dedução matemática, mas não a esgotam. As várias disciplinas matemáticas partem de um limitado número de axiomas ou premissas, mas, no correr do seu processo lógico-dedutivo, vão se introduzindo sem cessar novas premissas, não contidas nos termos iniciais. Por exemplo, nos termos iniciais de um problema, indica-se apenas que certo segmento é uma bissetriz. Ao ser esta relacionada com outros segmentos, com ângulos, com outras figuras, etc., vê-se logo que é igualmente uma mediana, uma secante, um lado de triângulo, etc. Cada nova perspectiva que aparece no percurso do processo dedutivo matemático constitui-se como uma nova premissa introduzida no raciocínio. O pensamento se caracteriza por ser um processo dinâmico, capaz de descobrir novos aspectos e de criar condições para seu progresso ulterior. A demonstração, partindo de poucos princípios, pode chegar a novos conhecimentos, a novas conclusões, precisamente porque, em seu percurso, se vão obtendo novas premissas que funcionam como poderosos degraus na escada racional do processo dedutivo. Ao resolver problemas geométricos,
Toda vez que se introduz um segmento ou um elemento novo qualquer na figura, estabelecem-se várias relações, criam-se novos nexos lógicos e novas propriedades, enriquecendo-se continuamente o material para o trabalho do pensamento lógico dedutivo. Inferências necessárias e formais. Nas ciências dedutivas, como a matemática, as inferências são necessárias e formais. Não admitem exceção. Há os axiomas fundamentais. Há as entidades abstratas, números, figuras, etc. E depois é só trabalhar de acordo com certas regras, não mecanicamente, mas com precisão e rigor. Desta maneira, qualquer enunciado só é inferido de outro ou outros, quando está, de certo modo, contido neles. A demonstração somente explicita o que estava incluído direta ou indiretamente nas premissas. Premissa é um enunciado que contém, de certo modo, a conclusão inferida. Quando se afirma que todos os homens são mortais e que, se Sócrates é homem, então é mortal, vê-se que a conclusão, abre aspas, Sócrates é mortal, fecha aspas, já está incluída nas premissas anteriores. A lógica formal não só estuda inferências necessárias, mas, sobretudo, o faz de um modo formal, isto é, desligando-a do significado real para se deter somente nas estruturas constantes. No seu método, prescinde-se de qualquer referência a significado. Veja-se a tendência da lógica a se concentrar apenas em suas estruturas constantes. Considere-se o silogismo acima. Sua validade não está ligada ao personagem a que se refere. Em vez de Sócrates, poderia pôr-se qualquer outro nome. Formalize-se, pois, este nome próprio. Ter-se-ia, todos os homens são mortais. X é homem, logo, X é mortal. Neste caso, X é uma variável individual. Igualmente, a validade desta inferência não depende dos conceitos que aí figuram, tais como, abre aspas, homem, fecha aspas, e, abre aspas, mortal, fecha aspas. Substituindo-os por A e B, passariam assim a representar variáveis conceituais. Ter-se-ia todo A é B, X é A, logo, X é B. Chega-se desta maneira à estrutura formal, pois não se refere a nada externamente. Podem-se, assim, com facilidade, estudar as propriedades desta forma, calcular sua verdade. Para maior precisão lógica, poder-se-ia escrever o silogismo numa forma implicativa. Se todo A é B e se X é A, então X é B.
Este esquema formal apresenta valores verdadeiros, quaisquer que sejam suas variáveis conceituais. Abre aspas. Se uma pedra é homem e se X é uma pedra, então X é homem. Fecha aspas. Verdade formal e verdade material. O exemplo acima tem verdade formal. Satisfaz certas regras da inferência lógica, mas é, como se diz em lógica, materialmente falso. A, abre aspinhas, matéria, fecha aspinhas, vem a ser o conteúdo significativo do raciocínio. A lógica não se interessa por este conteúdo, só lhe interessa a forma, a estrutura desprendida de ligação com seu significado. É por isto que se chama de formal. Nos silogismos acima, as letras simbólicas marcam lugares vazios. Se forem substituídas por material coerentemente significativo, ter-se-ão verdades materiais. Caso contrário, essas ossaturas lógicas darão apenas verdades válidas logicamente. A lógica formal só procura a pura validade das inferências, despreocupada com sua verdade material. Faixa 4. Divisão da lógica. Dentre as divergências existentes no estudo desta disciplina, a divisão que mais se impõe é aquela que a costuma separar em duas partes principais. Abre parênteses, fecha parênteses. Lógica formal ou geral, que contém a doutrina propriamente lógica. E, abre parênteses, 2, fecha parênteses, metodologia, que estuda a realização das leis e dos processos lógicos em cada ciência. Para isto, pesquisa a exatidão do método ou das modalidades de método empregadas em cada uma das ciências. A primeira parte é teórica e a segunda é prática ou aplicada, como se pode ver. A lógica, como ciência que estuda as inferências válidas, pode apresentar várias direções, dentre as quais as mais importantes são lógica dedutiva, lógica indutiva e lógica dialética. John Dewey, J-O-H-N, John, D-E-W-E-Y, Dewey, John Dewey, criou uma lógica à margem destas. No seu livro Logic, Theory of Inquiry, T-H-E-O-R-Y, Theory, O-F of I-N-Q-U-I-R-Y, Inquiry, Theory of Inquiry, abre parênteses, lógica, teoria da investigação, fecha parênteses, concebe-a como a teoria do, abre aspas, processo de adquirir ou inferir conhecimento, fecha aspas. Nela, estuda as maneiras de se chegar ao conhecimento. A lógica, em última análise, é uma teoria da vida intelectual, isto é, uma teoria do pensamento e da experiência reflexiva.
A mente parte de uma posição de dúvida para se transformar depois numa atitude de investigação, de indagação e terminar finalmente numa situação que responde à indagação, dando lugar a uma crença ou a um conhecimento. Abre parênteses, warranted assertibility. W-A-R-R-A-N-T-E-D, warranted. A-S-S-E-R-T-I-B-I-L-I-T-Y. Assertibility. Warranted assertibility. Asserção ou afirmação garantida. Fecha parênteses. Nas lógicas dedutivas, emprega-se o método demonstrativo da matemática. A única diferença entre a matemática e as lógicas dedutivo-formais reside no fato de que estas partem das inferências contidas nos termos lógicos da linguagem comum, enquanto aquela cria entidades e regras lógicas especiais para se construir dedutiva e rigorosamente. A lógica dialética se detém, por sua vez, no estudo do jogo lógico de contraste entre o pensamento e a linguagem, e entre estes e o meio que os determinou. A par da análise das formas lógicas da linguagem, abre parênteses, objeto da lógica formal, fecha parênteses, podem-se relacionar estas formas à função pensante e, igualmente, pode-se situar este pensamento em relação com o meio, com suas supra- e infraestruturas. É este o tema de reflexão e de pesquisa de uma lógica dialética. Abre parênteses, A.X.T. Fecha parênteses. Fim do livro Enciclopédia Barça, volume 10. Elaborada com assistência editorial da Enciclopédia Britânica. Gravado nos estúdios da Biblioteca Braille do Amazonas, mediante autorização da editora sem fins comerciais. De acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Este livro foi gravado originalmente em fitas cassetes, podendo apresentar perda de qualidade. Remasterizado e digitalizado para CD. Gravado nos estúdios da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas, sem fins lucrativos, para uso exclusivo de deficientes visuais, sendo proibida a venda, comercialização e reprodução. Locução: Socorro Braga Fonseca. Biblioteca Braille do Amazonas. A luz através dos dedos. Edição e montagem: Geisiane Lima. Amanda Tanaka.